Fala, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do professor Bruno Oliveira e vamos continuar a nossa disciplina de fundamentos metodológicos no ensino de ciência, né? Fundamentos teóricos e práticos no ensino de ciência. E agora a gente vai falar um pouco sobre os ramos da ciência. Na verdade, a ciência ela é uma grande área que ela pode ser subdividida em várias outras áreas. Por exemplo, nós temos aqui a área das ciências exatas. Muita gente, quando vai fazer o vestibular, quando opta por uma profissão na área da docência, ela geralmente vai escolher entre ciências exatas, ciências humanas e ciências da natureza. Então, as ciências exatas, ela também é conhecida como ciências físicas, tá certo? E ela se concentra no estudo dos fenômenos e propriedades do universo. Ela vai usar abordagens experimentais que buscam entender as leis fundamentais que regem o comportamento da matéria e da energia. Então, nós temos aqui agora as ciências naturais, né? Ou ciências da natureza. Basicamente, a gente vai estudar os fenômenos naturais que governam o comportamento das leis da natureza. Então, onde a gente vai estudar biologia, a gente vai estudar questões que estão relacionadas ao meio ambiente, o processo de sobrevivência, como funciona o nosso organismo e coisas desse tipo. Ciências sociais ou ciências humanas. Ela tem aspectos humanos e da sociedade e do comportamento. Então, quando a gente fala de psicologia, quando a gente fala de pedagogia, quando a gente fala de andragogia, quando a gente fala de ciências sociais, tudo aquilo que está relacionado ao comportamento humano, o porquê as pessoas fazem o que fazem, o estudo das comunidades, das populações, tudo isso está relacionado à área das ciências sociais, tá certo? Falou de ciências exatas, lembre, matemática, física, química, informática, ciências da computação. Quando a gente fala de biologia, a gente vai estudar o quê? A célula, genética, zoologia, que é o estudo dos animais, a botânica, que é o estudo das plantas, a ecologia, que é a relação dos seres vivos com os ambientes que eles moram, a microbiologia, que é o estudo dos micro-organismos, como esses micro-organismos conseguem entrar no nosso corpo, como eles conseguem se reproduzir, como eles conseguem gerar doenças, né? A biologia molecular, a gente vai entender as moléculas que fazem parte do nosso corpo. A gente estuda carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais, água, né? A anatomia e fisiologia, a gente vai entender como é que funciona o nosso corpo. Quando a gente fala de ciências humanas, aí vem a sociologia e das relações humanas. Psicologia, o estudo do comportamento humano e dos processos mentais. A história, o estudo do passado, né? E os eventos históricos. A filosofia, que traz reflexões, né? Economia, né, que eu falei, que é a parte que envolve matemática, não diretamente ao cálculo, mas o estudo da produção, da distribuição dos insumos, dos recursos que acontecem no nosso planeta. Ciência política, né, para quem acha que política também não é ciência, tem estudos também. Então, acho que fica bem claro a distinção de cada um desses ramos da ciência, né? Ciências exatas tem um foco, ciências biológicas ou ciências da natureza tem outro foco. Ciências humanas tem outro foco totalmente diferente, mas tudo isso são ramos da ciência e que são estudados por áreas específicas. Qual seria a importância da gente ensinar essas ciências para a sociedade? Primeiro, porque faz parte da cidadania, né? Para que a gente tenha pessoas críticas e reflexivas, né? Relacionados aos acontecimentos que ocorrem na nossa vida. Então, a importância de ensinar ciência para a sociedade é porque o país todo cresce. O que diferencia um país de primeiro mundo para um país subdesenvolvido não é a quantidade de dinheiro que esse país tem, é a quantidade de educação que esse país tem. Então, quanto mais a gente ensinar desde cedo as nossas crianças a entender o que é a ciência, a gente fornecer o letramento científico, vai fazer com que essas crianças sejam críticas e reflexivas, consequentemente melhorando a questão da produtividade do nosso país, tá certo? Hoje já é sabido pela ciência que a cada 8 anos que se passa, o conhecimento científico se triplica. E olha que a gente já está com coisas altamente avançadas, né? Como a robótica, como as inteligências artificiais. E isso vai fazer com que o objetivo dessa ciência é trazer uma melhora na qualidade de vida, né? As questões médicas, hoje a gente tem, por exemplo, impressões em 3D orgânicos. Hoje você, com a bioimpressão em 3D, você pode imprimir uma mandíbula de acordo com o tamanho exato da face daquele paciente, inclusive um órgão que vai ficar lá. Então, essa é uma das maravilhas da biotecnologia, né? E a gente só pode
fazer isso através de quê? Da ciência. Então, qual é o objetivo da ciência? Servir à humanidade. E a gente tem que, como professores da área de ciência, a gente tem que promover a educação e a alfabetização científica. Assim como o aluno ele é alfabetizado a aprender o português, assim que o aluno ele é alfabetizado a aprender matemática, nós também alfabetizamos as crianças a entenderem o mundo à sua volta e entender como é que funciona a ciência, sem achismos, sem conspiração, sem falar daquilo que vai passando de boca a boca, mas não tem nenhuma evidência, nenhuma comprovação científica. Tudo isso trabalhando em conjunto para moldar um futuro mais informado e progressivo e sustentável. A gente sabe que quanto mais tecnologia, às vezes as pessoas, né, que estão gerenciando determinados recursos, elas acabam agredindo o meio ambiente, isso é um fato, né? Então a gente tem o quê? O processo hoje de desmatamento. Tem pontos positivos, também tem muitos pontos negativos. Mas o objetivo da ciência é visar o bem. Imagina essa pequena criança sonhando ser um astronauta. Ela sentou aí numa caixa de papelão, colocou um brinquedo, né, e acha que ela é um astronauta. Mas aquela criança ali, ela tem um potencial muito grande de realmente fazer o que está acontecendo nessa imagem aqui da esquerda. Então, basicamente, em resumo, é o seguinte: existe uma importância muito grande em ensinar ciência para a sociedade como um todo. A tecnologia está avançando cada vez mais e a gente tem que se adaptar a essas novas realidades, principalmente na sala de aula, né? Então, a ciência, ela deve ser democrática, ela deve ser para todos, independente de cor, independente de raça, independente de religião, independente de nível econômico, todos devem ter acesso ao conhecimento científico. Desde o ensino mais básico até o ensino mais avançado, uma coisa importante destacar aqui para vocês, que a gente tem aquela noção de que para ser um cientista, a gente precisa estar igual essa moça aqui, ó, de jaleco branco, usando óculos, máscara, dentro de um laboratório. Para você ser cientista, basta só você ter o conhecimento sobre ciência. Eu recentemente estava vendo um vídeo de uma criança que com pedaços de papelão e linhas, aqueles barbantes na verdade, ele conseguiu colocar o celular dele encaixado dentro do papelão e com aqueles barbantes ele fez um volante e ele ficava puxando para a esquerda e para a direita e ele estava jogando um joguinho de carro, onde quando ele puxava para a esquerda ou para a direita, o que é que acontecia? Ele ficava se movimentando como se fosse o volante e ele conseguia jogar o joguinho dele com muita maestria. A criança ela teve que ter o mínimo de um raciocínio científico para entender que se ele utilizasse aqueles recursos, ele teria aquele resultado. Ela teve curiosidade, primeiramente. Segundo ponto, ela teve que observar. Terceiro ponto, ela teve que gerar hipótese. Como é que eu posso fazer isso acontecer? Na medida que nós vamos crescendo, o que é que acontece? Nós vamos ficando mais cri-cri e a gente vai deixando de ser curioso. Então, muitos teóricos da educação, né, desenvolveram o conceito de alfabetização científica. Esse alfabetização científica é a mesma coisa do letramento científico, que nada mais é do que, assim como a gente ensina uma criança a aprender português, a ler, escrever, a gente ensina matemática, a gente ensina ciência também para essa criança. Então, basicamente, vai fazer a criança ter uma leitura sobre o mundo dela. Aí chegamos num ponto bem interessante que é o seguinte: senso comum versus conhecimento científico. Então, senso comum são esses conhecimentos do dia a dia, aqueles achismos que a gente tem, aquele espetáculo que nós damos sobre tudo que nós vemos na nossa frente. Sabe quando você está falando sobre algo com alguém e aquela pessoa ela começa a cuspir os achismos dela, sem ter nenhum tipo de comprovação, sem ter nenhum tipo de evidência? Basicamente, ela falou aquilo porque o que ela acha que está certo. Mas quando a gente fala de ciência, o que nós achamos é irrelevante. Tudo que a gente for falar relacionado à ciência, ela tem que ter uma evidência científica. Ela tem que ter um processo metodológico para identificar se aquilo é válido ou não. Então quer dizer que o conhecimento do senso comum não serve para nada? Claro que serve. Principalmente para situações do dia a dia, onde a gente não precisa raciocinar muito nem gastar muita energia para fazer determinada coisa. Por exemplo, se você vai abrir a maçaneta de uma porta, você não precisa estar raciocinando que ângulo você tem que fazer, a quantidade de força necessária, quando você gira, qual é a velocidade por minuto que você faz aquilo ali. Então veja, não há necessidade de ter esse conhecimento. Porém, quando a gente fala de questões mais sérias, principalmente voltado para a área da saúde, aí nós temos que ter o quê? Um conhecimento científico por trás. Vou dar um exemplo muito comum que a gente passou agora, as vacinas. Então a ciência ela vai trabalhar com coisas que a gente pode medir, verificar,
quantificar, mensurar através de tabelas, números, gráficos. A gente tem grupos controle. Então, ciência ela é feita a partir de métodos bem rigorosos. E o achismo é simplesmente, fulana me disse que é assim, então vai que dá certo, vai na fé. Então, senso comum é como muitas vezes se baseia na crença. Crença é um negócio complicado, viu? Porque crença é, se eu creio, logo estou certo. Você sabe que as pessoas acreditam em coisas diferentes e cada um defende o que acreditam com unhas e dentes. Então, por exemplo, a crença de que consumir vitamina C em grandes quantidades pode prevenir resfriados é um exemplo do senso comum. Quanto mais vitamina C, mais você está fortalecendo a tua imunidade. O excesso de vitamina C não vai trazer nenhum benefício à saúde do indivíduo. Se a carência de vitamina C vai causar um prejuízo, não quer dizer que o excesso de vitamina C vai trazer um benefício. Eu preciso de doses adequadas. Então, o conhecimento científico ele é baseado em evidências obtidas através de quê? Pesquisas rigorosas. Por exemplo, os estudos científicos mostraram que a vitamina C não tem um efeito significativo na prevenção de resfriados, embora seja importante para a saúde em geral. Então, é importante que quando a gente for dar aula para crianças, tudo que a gente fala, a gente cite, para que ela entenda que há uma fundamentação que está por trás. Então, aqui eu tenho uma tabela que vai facilitar a vida de vocês, quando vocês precisarem entender qual é a diferença da ciência para o senso comum. Então, sobre a origem. O senso comum se baseia em experiências pessoais e crenças populares. Sabe aquela coisa que diz assim, eu tomei e funcionou comigo, então toma porque vai funcionar também com você. Sei lá, um remédio, um suplemento, alguma coisa. Você pegar experiências pessoais e passar para frente baseado naquela tua vivência. Exemplo, nenhum homem presta. Por que você está dizendo isso? Porque todos os homens que eu me relacionei, todos foram ruins. Isso é senso comum. Você está baseando em experiências pessoais, você construiu uma crença relacionada ao que é um relacionamento voltado para o homem. Isso foi um exemplo aleatório, tá? Ou seja, baseado em coisas que você já passou. Isso é senso comum, tá certo? O que é um conhecimento científico é obtido por meio de métodos sistemáticos, ou seja, organizados, de pesquisa e experimentação. Então, tudo que a gente for fazer, você vai pensar agora nessas duas maneiras. Isso eu estou falando baseado em quê? Será que realmente tem evidência ou é só achismo? Subjetividade. O senso comum ele é muito subjetivo e varia de uma pessoa para outra. Exemplo, o que é que tu acha sobre isso? A pessoa A vai dizer, eu acho isso. A B vai dizer, mas eu acho diferente. A C diz, não, eu sou totalmente diferente de vocês. Qual é que tá certo? Certo para quem? De acordo com a subjetividade de cada um. Então é isso que a gente tem que ter cuidado com o senso comum. Quando a gente fala de ciência, ela tem que estar certa para todo mundo. As informações são obtidas a partir de observações, experimento, revisão de literatura e análise dos dados. Inclusive, se uma pessoa pegar um trabalho acadêmico, se qualquer outro cientista for reproduzir o mesmo experimento, tem que dar sempre o mesmo resultado para ser ciência. Olha para você ver como a ciência ela é bem criteriosa. A questão da verificabilidade, né? As afirmações nem sempre é fácil de verificar e nem de testar do senso comum. Já no conhecimento científico, ela tem que ser testada pelos pesquisadores. Sobre a evolução, pode permanecer inalterada ao longo do tempo, que é como, por exemplo, os saberes da tradição. Vou te dar exemplo. Tem gente que acredita que até hoje as cobras, se você assobiar, atrai cobras. O que é que o lado científico vai dizer? Não, cobras são surdas. O que é que o senso comum vai dizer assim? Olha, se tu levar uma queimadura, tu coloca pasta d'água, tu bota creme dental ou tu bota manteiga em cima que resolve. Isso é o que o senso comum diz. Aí a ciência vai dizer, não, isso não tem nenhuma evidência. Se isso fosse científico, já estaria nos protocolos de primeiros socorros até hoje. E não tá. Por quê? Porque não funciona. Então é isso que você tem que começar a trazer quando estiver dando aula para as crianças. Mostrar o que é senso comum e o que é ciência. E sempre colocando a fundamentação teórica. Precisão, né, e rigor. Pode ser impreciso e de caráter de rigor metodológico, né? Pode ser impreciso. E a ciência, ela tem que seguir padrões científicos. Ela tem que ser bem precisa. Já o senso comum oferece explicações simplificadas e muitas vezes baseado em crenças e suposições. Então, toda vez que você estiver conversando com alguém e for dar um pitaco sobre alguma coisa, se esse pitaco é baseado no que você acha sobre a tua experiência de vida, saiba que você está utilizando o senso comum nesse momento. Agora, se a tua resposta foi fundamentada no artigo científico,
em uma publicação acadêmica, baseado num estudo que saiu, aí você está utilizando o quê? O argumento científico, o letramento científico, tá certo? Você está usufruindo da ciência para fundamentar o que é que está acontecendo. Aí, por último aqui, a aplicação prática. Pode ser útil em situações do cotidiano. Lógico, o senso comum é um saber como qualquer outro. Ela é utilizado em momentos do dia a dia, né, quando a gente precisa fazer as coisas de forma rápida. Mas a ciência ela não pode trabalhar com isso. O medicamento ele pode ser a cura e ele pode ser a causa da morte de uma pessoa. Vou te dar outro exemplo de como eu posso utilizar o conhecimento científico e o conhecimento do dia a dia. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pareidolia. A pareidolia é um fenômeno psicológico em que envolve um estímulo vago e aleatório. Vocês não entenderam, né? Deixa eu te explicar. O nosso cérebro ele faz de tudo para dar significado às coisas. Muitas pessoas acreditam em assombrações, acreditam em fantasmas, acreditam em coisas sobrenaturais do além. Ah, mas eu juro que eu vi um vulto, eu juro que eu vi uma luz, eu juro que naquela foto apareceu um fantasma, eu juro que nas nuvens eu vi uma cruz, era um sinal. São baseados nas crenças. Olha para essa imagem aí. O que é que tu vê nessa imagem? Você vê um urso, e aqui você vê um coelho, e aqui dá pra ver um rosto nas nuvens, e aqui dá pra ver um cachorrinho, um cavalo. Então veja que quando aparece meras arrumações da natureza que lembre algo que a gente já conhece, o nosso cérebro tende a dar um significado. Como, por exemplo, essa imagem que saiu, uma imagem aleatória de um fenômeno da natureza, onde naquela imagem apareceu que era um Jesus com os braços abertos ali. Aí como é que sai na notícia? Foto do céu viraliza após semelhança com Jesus. Quando aparece um ursinho, ninguém fala nada. Quando aparece um rosto, nada. Cavalo, nada. Um cachorrinho, nada. Se aparecer uma cruz ou algo que lembre algo místico ou religioso, as pessoas vão supervalorizar. Então veja, isso é puro senso comum, tá certo? Tudo isso chama pareidolia, são fenômenos vagos. O que é uma pseudociência? É quando eu digo que algo é científico, mas na verdade ele não é. Quer um exemplo? O horóscopo. Ai, não mexa nos meus signos não, professor. Eu sou super de Gêmeos. Eu sou só ariana, viu? Eu sou super de Sagitário. Tem um pesquisador chamado Bauer Forey, que ele simplesmente verificou que frases genéricas aplicadas às pessoas diferentes, elas tendem a achar que aquilo foi muito específico para elas. E a gente tende a desprezar o que não bateu. A gente só dá importância àquilo que bateu e despreza aquilo que não bateu. Então isso é uma pseudociência, entendeu? Exemplos aqui para vocês de coisas que existem no nosso dia a dia que as pessoas acham até que é ciência, mas na verdade não é. Astrologia não é ciência, astronomia é. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre essa alfabetização. Sempre lembre-se, pensamento crítico com o pé no chão, baseado na ciência e não simplesmente baseado naquilo que a gente acha ou naquilo que a gente acredita. E até mesmo o que a gente ouve, o que a gente sente e o que a gente enxerga pode ser enganado pelo nosso sistema sensorial. Nem tudo é o que parece.